Boa tarde a todos, obrigada pela presença. E hoje eu vou apresentar o seminário da minha tese de doutorado, que recebeu o título de Simulações Computacionais de Sistemas Poliméricos Aplicados em Tecnologia Limpa. Esse trabalho é orientado pelo professor Luciano e ele é co-orientado pelo professor Rodrigo Reis, da UERJ. Aqui os tópicos que vão ser abordados, e vou começar com uma motivação do trabalho, falar um pouco sobre polímeros, vou apresentar para vocês o objetivo geral, e vou, em seguida, apresentar os dois projetos que estão sendo desenvolvidos durante o doutorado, que receberam os títulos de dinâmica molecular de polifluoreto de vinilideno, o PVDF, modificado com líquido iônico, e simulações computacionais de modelos de membrana de poliuretano ureia, o PUU. A concentração do dióxido de carbono na atmosfera, ela vem aumentando desde a Revolução Industrial. Atualmente, essa concentração, segundo o IPCC, encontra-se em torno de 410 partes por milhão. Estima-se que, caso essa concentração chegue a um valor de cerca de 450 partes por milhão, vai ocorrer da temperatura da Terra aumentar em torno de 2 graus Celsius por século. Sendo, então, necessário reduzir essas emissões do dióxido de carbono. Para isso, a gente pode ter duas opções, a aplicação de políticas fortes e também inovações tecnológicas. Dentre as inovações tecnológicas, a gente tem como opção, né, a captura e a separação desse gás para reduzir as emissões dele na atmosfera e também utilizar fontes de energia renováveis. Só que essas fontes de energia renováveis, elas precisam ser armazenadas de alguma forma, surgindo, então, a necessidade de utilizar baterias ou, por exemplo, supercapacitores. E aí, como que polímeros podem ser aplicados a esse tipo de tecnologia, que muitas vezes é chamada de tecnologia limpa? Né? Eu trouxe alguns exemplos para apresentar, e, por exemplo, o uso de polímeros em baterias, os supercapacitores, para armazenar energia da fonte de células solares ou energia eólica, também aplicada a células combustíveis, veículos elétricos, ou até mesmo membranas para captura e separação do dióxido de carbono. E aí, já pensando na aplicação, a gente tem algumas propriedades específicas que espera-se que esses polímeros tenham. Falando mais especificamente, né, das aplicações que vão ser usadas nesse trabalho, como, por exemplo, os eletrólitos poliméricos e a permeação de gases. As propriedades de interesse em eletrólitos são uma fração de volume livre elevada para que esse polímero ele possa absorver a maior quantidade de eletrólito líquido possível, um baixo grau de cristalinidade que vai ter relacionado com a mobilidade segmental do polímero, facilitando a difusão desses íons, além de resistência térmica e mecânica e uma alta polaridade. E no caso da permeação de gases, também está relacionado com as propriedades de mobilidade segmental, tamanho, distribuição e tempo de relaxação do volume livre, que estão diretamente relacionados com a difusão, né, a mobilidade desses gases dentro da matriz polimérica, resistência à plastificação, que é um efeito que ocorre ao longo do tempo, diminuindo a eficiência da membrana e, consequentemente, diminuindo a durabilidade, além de resistência mecânica. Porém, a ciência de polímeros ela é uma ciência relativamente nova, inclusive estamos comemorando em 2020 100 anos da ciência de polímeros, a partir do primeiro artigo publicado das macromoléculas. Então, ainda existem diversos desafios no estudo de materiais poliméricos, entre eles o entendimento da relação estrutura, né, a estrutura do polímero com as propriedades de interesse que está diretamente relacionado com o desempenho dos polímeros e das suas misturas.
E aí, nesse contexto, a dinâmica molecular, ela é muito útil, porque a gente consegue enxergar do ponto de vista atomístico, entender a estrutura e relacionar diretamente com a propriedade. Mas também existem limitações, limitações computacionais devido ao tamanho, por estarmos tratando de macromoléculas, sistemas que têm relaxamento lento e são não ergódicos. Além disso, existe também a limitação do desenvolvimento de campos de força específicos. A maioria dos campos de força disponíveis na literatura, eles partem de modelos dos monômeros, que talvez não representem tão bem essas estruturas e pode diminuir a eficiência dos resultados. Sendo assim, o objetivo geral do trabalho é o estudo da simulação e modelagem de polímeros, que são potenciais candidatos para aplicação em sistemas de tecnologia limpa, né, como, por exemplo, a captura e a separação de gás e o armazenamento de energia por capacitores e baterias. E aí agora a gente vai passar a falar dos dois projetos desenvolvidos, iniciando, então, pela dinâmica molecular do polifluoreto de vinilideno, PVDF, modificado com o líquido iônico. A ideia desse projeto surgiu quando o professor Rodrigo Laval, da UFMG, procurou o Luciano porque ele queria entender alguns resultados que ele tinha do PVDF com misturas de líquido iônico. E a intenção desses sistemas seria a aplicação em supercapacitores, utilizar como eletrólitos poliméricos para supercapacitores. Então, falando um pouquinho sobre os supercapacitores, um capacitor convencional, ele é composto por dois condutores elétricos que são separados por uma distância que podem conter ou não um isolante no meio. Aí, quando a gente liga uma fonte de tensão no capacitor, a tensão do capacitor se iguala à da fonte. E aí cria, então, um campo elétrico. Quando uma forma de aumentar a performance de capacitores é inserir, então, eletrólitos. E aí, esse eletrólitos vai aumentar a quantidade de carga que pode ser armazenada e eles passam a ser chamados, então, de supercapacitores. E esses eletrólitos, que são estudados para supercapacitores, podem também ser aplicados em baterias. Mas, então, onde entra o polímero nessa história, né? Por que utilizar polímero? A gente já tem aí na literatura e até comercialmente sendo utilizado, aqui eu trouxe duas figurinhas, um exemplo de baterias, né? Sendo utilizado eletrólitos líquidos. Porém, por ser líquido, corre o risco de vazamento, alguns compostos são voláteis e inflamáveis, né, correndo risco até de acontecer explosões, como a gente já viu em algumas notícias. Então, entra aí a ideia de usar um eletrólito polimérico, sólido, no caso de sais de íons, ou então um eletrólito que a gente fala, que é o chamado ionogel, que é uma mistura de líquido iônico com um polímero, formando um gel para essa aplicação. E aí, então, como eu disse, né, o ionogel é um polímero com a mistura de líquido iônico, e que a gente espera de um eletrólito é que ele tenha uma ampla janela eletrolítica, uma eletroquímica, desculpa, e uma alta condutividade iônica, e isso, o líquido iônico, ele tem essa estabilidade eletroquímica, uma alta condutividade, e aí o polímero vem para dar estabilidade mecânica, né, o PVDF, ele é um polímero semicristalino, ele tem resistência térmica, química e mecânica, ele tem muito volume livre, e ele consegue, a gente vai ver que a gente trabalhou com altas concentrações do polímero, então ele consegue reter com altas concentrações de líquido iônico, né, e consegue reter uma grande quantidade de líquido iônico.
Sendo assim, nesse contexto, o objetivo do trabalho é estudar sistemas poliméricos de PVDF com diferentes concentrações de líquido iônico através de simulações de dinâmica molecular, calcular a condutividade, confrontar com os dados experimentais e correlacionar com a estrutura do sistema, entender, através da dinâmica, as modificações que o líquido iônico causa na estrutura do polímero, investigar qual é o mecanismo de transporte dos sistemas propostos e avaliar a possibilidade de aplicação dos sistemas com eletrólitos poliméricos do tipo ionogel. Sobre a metodologia utilizada, usou um sistema com PVDF, como já falei, com o líquido iônico MinFSI, que foi o líquido iônico proposto pelo grupo experimental. Os sistemas continham, então, 50 cadeias de PVDF, com grau de polimerização de 18, 18 repetições, 250 pares de líquido iônico puro foram simulados. E aí, partindo de 50 cadeias de PVDF, foram feitas as composições de massa de líquido iônico sobre a massa de sistema de 40%, 55%, 65% até 75%. Isso tudo foi simulado a 378 Kelvin. A técnica utilizada foi a técnica da dinâmica molecular, no qual a gente consegue fazer evolução temporal de um sistema de partículas, utilizando as equações do movimento, e através da mecânica estatística a gente consegue acessar propriedades de equilíbrio. E as caixas de simulação, elas foram todas construídas com o software PECMOL, que foi desenvolvido por um grupo de pesquisa da Unicamp, e o software utilizado nas simulações foi o GROMACS, na versão 2018.3. Então, esse sistema de partículas, ele é representado por um modelo potencial, que muitas vezes a gente chama também de campo de força, que vai representar as interações inter- e intramoleculares. As interações intramoleculares são representadas por parâmetros de ligação, ângulo, diedro próprio e impróprio, e as intermoleculares, por as as interações de curto alcance de Van der Waals, né, que geralmente utiliza-se o modelo de Lennard-Jones, e as interações de longo alcance por Coulomb. E aí eu trouxe aqui um exemplo de um modelo potencial clássico, e quando a gente fala que a gente precisa de um campo de força para simular, a gente precisa desses parâmetros que vão representar cada molécula do nosso sistema. E aí, no caso do PVDF, foi utilizado o campo de força desenvolvido por Büttner e Smith, em que eles desenvolveram através dos monômeros do PVDF. Esse campo de força, ele foi validado pelo aluno Rodrigo, que era um aluno de iniciação científica. O Rodrigo realizou, então, simulações com esse sistema, e ele foi orientado por mim, com a supervisão do Luciano. E ele simulou em diferentes, calculou, então, a densidade para reproduzir esse dado original do trabalho do Büttner, e ele conseguiu reproduzir esse resultado. Além disso, para validar o campo de força, foi calculado também a temperatura de transição vítrea, que ela é calculada através de um aquecimento do sistema a uma taxa constante. Calcula-se, então, a temperatura, que no eixo X, e no eixo Y coloca-se os valores de densidade em cada temperatura, e a temperatura de transição vítrea pode ser calculada através da mudança de inclinação desse gráfico. O valor encontrado foi de 233 Kelvin, com um erro apenas de 0,4% comparado com o valor experimental reportado por Liu, num trabalho de 2011. O campo de força utilizado para o líquido iônico foi o CLEP, desenvolvido por Lopes e Pádua. Esse já é um campo de força bastante utilizado no grupo, trouxe aqui 2 exemplos de trabalhos publicados pelo grupo, utilizando esse campo de força, e desses mesmos trabalhos a gente tirou também o protocolo de simulação, que ele foi dividido em 5 etapas. Uma minimização inicial do sistema,
seguido de um NVT estocástico rápido de 500 picosegundos a 703 Kelvin, depois um NPT resfriando a uma taxa constante durante 9 nanosegundos, e aí sim um NPT para equilibrar a energia e a densidade durante 100 nanosegundos, já na temperatura de produção, 378 Kelvin, seguido pelo NVT de produção, também durante 100 nanosegundos. E aí, a gente vai partir agora para os resultados desse trabalho. Aqui, o dado de densidade em função da composição, em cada ponto, em cada composição, aqui eu destaquei o valor da densidade do líquido iônico, comparado com alguns valores reportados na literatura, que não estão exatamente na mesma temperatura. O Borodin reportou a 393 e Lee reportou 400 Kelvin, mas os valores ali dentro das faixas reportadas. Para verificar, então, se o sistema era miscível, se houve separação de fase entre o líquido iônico e o polímero, a gente fez, então, essa caracterização aqui, apresentando o fator de estrutura do PVDF, em verde, PVDF puro, e a gente vê que à medida que a gente acrescenta, tem um zoom aqui, né, desse pico principal, à medida que a gente acrescenta o líquido iônico, tem uma suavização desse pico, indicando que os sistemas são miscíveis. Além disso, foi feita também a análise de raio de giro, distância cabeça-cauda, e aí a gente vê um aumento aqui da distância cabeça-cauda, mostrando que o polímero está mais aberto, né, menos enovelado na presença do líquido iônico. Foi feito também a análise do fator de estrutura parcial do ânion e o do cátion, e a gente observa agora também a suavização do pico, né, em 40%, que tem mais concentração de polímero, que é a curva laranja, em direção aqui, né, ao líquido iônico puro. Demonstrando também que esses sistemas são miscíveis entre si. Esses sistemas não, esses componentes da mistura, né? E aí a gente verificou as interações do polímero com o líquido iônico, e aí eu chamo a atenção aqui, né, o gráfico de interações intermoleculares, e no eixo X a gente colocou energia de interação de Coulomb, no eixo Y, Lennard-Jones, e o interessante aqui é que nas menores concentrações de líquido iônico, a gente enxerga uma maior interação entre o líquido iônico e o polímero. Todos esses dados foram normalizados pelo número de moléculas, e isso vai ser útil para a gente discutir, e a gente vai entender esse resultado um pouco mais à frente, confrontando com o restante dos resultados. Aí já caracterizando, né, quais são os tipos de interação, então, entre o polímero e o líquido iônico, destacamos algumas aqui. Essa é uma função de distribuição radial, em que entre o flúor do PVDF e o hidrogênio do cátion, que está aqui localizado entre esses dois nitrogênios aqui no anel de imidazóleo, né? A gente verifica aqui uma interação em torno de 0,26 nanômetros, né, nesse primeiro pico, enquanto o ânion, ele interage melhor com o hidrogênio do PVDF, né, com aqui também um pico mais ou menos a mesma distância de 0,26. E só para caracterizar, para a gente entender como que forma toda essa estrutura do sistema, a gente também fez para o líquido iônico, entre os íons, caracterizando essa interação entre o hidrogênio do cátion com o oxigênio do ânion, e a gente verificou uma interação mais ou menos a uma distância de 0,3. Outra informação que a gente pode tirar dessa função é que em menores concentrações,
a gente tem aqui um aumento da intensidade do pico, que vai sendo suavizado à medida que a gente acrescenta líquido iônico. E isso na literatura é reportado, por exemplo, por esse artigo de Song, que pode haver a formação de agregados não uniformes à medida que a gente aumenta a concentração de líquido iônico. Então, a gente viu lá, em outros resultados, que o sistema era miscível, mas à medida que a gente aumenta essa concentração de líquido iônico no sistema, ele pode formar alguns clusters de aglomerados. E aí, baseado nessas funções de distribuição radial, a gente conseguiu imaginar como seriam as camadas de solvatação dos íons em torno do polímero. A gente colocou aqui o PVDF, né, o flúor e o hidrogênio, o EMIN interagindo com o cátion, né, interagindo com o flúor, o ânion interagindo com o hidrogênio, e esses dois interagindo entre si, a uma distância média de 0,3 nanômetros, e uma próxima camada, então, de cátion e ânions, agora em posições alternadas, conforme a gente mostra nesse cluster aqui, que foi retirado de uma simulação. Aqui a gente tem, né, o flúor, que vai estar interagindo com os hidrogênios aqui do cátion, e alternado entre dois ânions. E para confirmar essa teoria, a gente fez, então, uma função de distribuição espacial do líquido iônico em torno do PVDF. Foi tomado como referência um CF2, que está marcado aqui em verde, nas duas figuras, colocando aqui o sistema de 0,40, né, 40% de líquido iônico e 75% de líquido iônico. Em azul são a distribuição de probabilidade do cátion, em vermelho a distribuição de probabilidade do ânion. E a gente vê justamente a formação dessas camadas de solvatação com o cátion interagindo com o flúor e o ânion interagindo aqui com os hidrogênios, formando também essas camadas alternadas. E aí a gente foi, então, partir para caracterizar a dinâmica desse sistema, calculamos a difusão do cátion e do ânion em cada uma das concentrações. A gente observa que no sistema contendo 40% e 55% de líquido iônico, o cátion e o ânion, eles estão difundindo junto. E aí a gente tem aquele resultado que foi apresentado, que em menores concentrações, a intensidade da interação do cátion, do cátion e do ânion, né, do líquido iônico, com o PVDF, ela é maior. Então, ele está mais acoplado e eles acabam difundindo juntos. E aí, depois, na concentração de 65, 75 e até para o líquido iônico puro, o cátion tem uma difusão maior, como já é reportado em diversos trabalhos da literatura. Outra coisa que a gente tem que destacar aqui é que a difusão para o sistema de 40% de líquido iônico, que é esse primeiro ponto aqui, apresenta valores mais altos do que a difusão do próprio líquido iônico puro. Então, assim, tentando investigar esse movimento, se realmente estava um movimento ali, se fosse um movimento dos átomos do PVDF que estariam interagindo com o líquido iônico, a gente resolveu calcular a difusão desses átomos do líquido iônico, o flúor e o hidrogênio, que são essas curvas verde e azul aqui, e a gente se surpreendeu aqui com a diminuição da dinâmica do polímero na presença do líquido iônico. E aí, dos fatores que afetam a difusão no sistema é o volume livre disponível para que esses íons possam difundir. Então, a gente calculou o volume livre do sistema como um todo, e aí a gente verificou a diminuição desse volume livre, como se
o líquido iônico ele está ocupando, né, os espaços vazios do PVDF, mas também ele pode estar aproximando essas cadeias do polímero. E aí aqui a gente vê uma mudança de inflexão, que é uma mudança de microfase, porque a gente tem, até aqui a gente tem líquido iônico dissolvido no polímero, e aqui a gente já tem muito mais líquido iônico, né, 75% aqui líquido iônico puro, que já está o polímero dissolvido no líquido iônico. Para investigar essa questão da mobilidade do próprio líquido iônico e entender o que está acontecendo nesse sistema, a gente decidiu, então, calcular as temperaturas de transição vítrea, que também estão relacionadas com a mobilidade do polímero. Esse dado ainda está rodando, já adianto aqui, dando um spoiler, né, que o resultado de 40% saiu, e a temperatura de transição vítrea do sistema contendo 40% de líquido iônico é maior do que a temperatura de transição vítrea do PVDF puro, indicando, então, que, segundo a literatura, como, por exemplo, esse trabalho de revisão do Watanabe, de que estão acontecendo ligações cruzadas físicas, né, em que causa essa aproximação das cadeias poliméricas e faz com que diminua a dinâmica do sistema. Só ilustrando aqui, né, aquilo que a gente está falando aqui daquela mudança de inflexão do volume livre, visualmente falando, né, em azul foi colocado o polímero, em vermelho foi colocado o líquido iônico, a caixa de 40% em massa de líquido iônico e uma caixa com 75% em massa, mostrando realmente que existe aqui, né, muito mais polímero do que líquido iônico, e aí na concentração de 75, muito mais líquido iônico que polímero, podendo realmente acontecer a formação desses agregados não uniformes no sistema. Foi calculado também a condutividade. Esse gráfico tem os valores de condutividade em todas as concentrações, tanto experimental como simulado. Aqui do lado esquerdo, o eixo em azul está relacionado com a condutividade experimental, e do lado direito, em preto, relacionado com a condutividade simulada, né, teórica, calculada. O valor da condutividade do líquido iônico puro, a gente conseguiu um bom acordo com o dado experimental, e os demais valores a gente conseguiu seguir bem a tendência dos resultados experimentais, em que, à medida que a gente aumenta a concentração de líquido iônico, aumenta a condutividade, o que já era esperado, porque aumenta a quantidade de transportadores de carga. Foi ajustada aqui em azul, essa linha pontilhada, uma curva para fazer a extrapolação do dado em 40% que não existe experimentalmente. O resultado da condutividade, quando a gente fala de sistemas de eletrólitos polimérico, ele é qualitativo, não é quantitativo, justamente por ser um sistema de dinâmica lenta, e já se sabe na literatura que esses métodos utilizados, os dois métodos, né, Nash-Einstein e Einstein-Helfland, eles acabam superestimando esses resultados, e por isso, então, foi ajustado esse gráfico só para a gente enxergar a tendência e entender que a simulação segue bem a tendência dos dados experimentais. E aí, para caracterizar como acontece esse transporte dos íons, a gente foi feito esse gráfico, que foi uma ideia do Luciano, que ele já aplicou em outros dois trabalhos de colaboração, em que a gente acompanha aqui, no eixo Y, o índice das cadeias de PVDF, então ele tem 50 cadeias de PVDF, então cada uma recebeu um número, né, numerei essas cadeias de 1 a 50, e aqui no eixo X eu tenho o tempo. Foi escolhido um cátion aleatoriamente, e cada vez que esse cátion tinha uma interação menor do que 0,27 nanômetros, que é
a distância do primeiro pico da RDF de interação do cátion com o PVDF, ele era traçado aqui, e aí a gente pode acompanhar a trajetória desse cátion dentro do sistema, com quais cadeias ele está interagindo ao longo da simulação. Isso foi feito para todas as concentrações. E o que a gente pode entender disso, né? Tirando aqui um zoom dessa parte aqui do sistema com 40%, a gente vai ver que ele permanece aqui um tempo, por exemplo, interagindo com uma cadeia, e aqui ele passa a interagir com outra cadeia que recebeu um índice maior, né? E aí a gente vai falar que a gente tem um movimento intercadeias, como está aqui no exemplo, né? Ele salta de uma cadeia de polímero para outra cadeia, né? Um movimento de hopping de intercadeias. E quando ele se mantém durante muito tempo aqui, né? A gente acaba traçando uma linha contínua, significa que ele passa um tempo interagindo com essa cadeia e ele faz esse movimento intracadeias. Então, concluindo, né, as conclusões desse projeto é que a análise estrutural dos eletrólitos mostrou que a interação do polímero com os íons ocorre por sítios específicos, formando camadas alternadas de cátion e ânions. O fator de estrutura demonstrou que o líquido iônico é miscível na matriz polimérica, mas as funções de distribuição mostraram que existe a formação de agregados não uniformes de líquido iônico. E a simulação de dinâmica molecular reproduziu a tendência dos valores de condutividade e o mecanismo de transporte dos íons foi caracterizado como Hopping. Esse trabalho vai ser um trabalho teórico experimental. O manuscrito já está em elaboração com colaboração do professor Rodrigo Laval, lá da UFMG. Passando agora para o próximo projeto, que tem o título de Simulações Computacionais de Modelos de Poliuretano, Modelos de Membranas de Poliuretano Ureia. Membranas poliméricas, aqui falando especificamente de membranas de pele densa, né, não porosas, utilizadas para permeação de gases. O mecanismo de separação funciona por dois mecanismos, né? Sorção e difusão. A sorção, ela depende da interação termodinâmica do polímero com o material, com o gás, e a sorção, ela é altamente dependente da mobilidade, a difusão, ela é altamente dependente da mobilidade segmental do polímero. E aí a maneira de medir a eficiência desse sistema é através da permeabilidade, que ela vai me dar o fluxo, né, o volume de gás que eu consigo tratar, e a eficiência pela seletividade, que é a razão entre a permeabilidade dos gases. E é chamada de seletividade ideal, porque esse cálculo geralmente é feito para os sistemas com os gases puros. E aí, entre os polímeros que vêm sendo aplicados para a simulação de membranas, a gente tem em destaque as poliuretanureias. A poliuretanureia, ela é uma classe de polímeros, né, que são copolímeros em blocos, são formados por um segmento rígido e um segmento flexível. Aqui a representação do polímero que vai ser estudado, em que ele tem 5 unidades de politetrametileno glicol, que é o segmento flexível, e uma unidade do segmento rígido, que contém as ligações uretânicas e ureicas. E devido à diferença de polaridade entre esses segmentos, pode ocorrer uma microseparação de fase dentro da estrutura da matriz polimérica, e essa microseparação pode afetar diretamente a eficiência de separação da membrana. Então, os objetivos do trabalho é aplicar o modelo potencial clássico desenvolvido no mestrado em simulações de dinâmica molecular de um PU,
calcular as propriedades termodinâmicas, dinâmicas e estruturais do polímero, verificar a eficiência do oligômero na separação dos gases dióxido de carbono e metano, e analisar do ponto de vista atomístico as interações dos gases com o oligômero e as possíveis modificações nas propriedades estruturais do PU. É a metodologia utilizada, né? Quando a gente decidiu trabalhar com essa poliuretano, a gente não encontrou um campo de força específico para ela na literatura, então a gente utilizou o banco de dados do GAF, que é baseado, que é o Amber generalizado, e através da ferramenta chamada Antichamber, e geramos, então, o campo de força através desse banco de dados. A simulação, não conseguimos, então, bons resultados, não conseguimos equilibrar o sistema, e aí a gente decidiu otimizar esse campo de força, e foi feita, então, uma simulação de uma única molécula, baseado nesse campo de força gerado inicialmente, para gerar conformações. Geramos 100 conformações, não correlacionadas energeticamente, do oligômero, e aí foram feitos cálculos de DFT das cargas pontuais desse sistema, utilizando o método Schelp-G. Foi feita uma média de todas essas cargas, e aí foi aplicado em 6 caixas de simulações, utilizando 5 conformações diferentes, não correlacionadas energeticamente, e foi validado através de dados de densidade, temperatura de transição vítrea, e aí depois a gente passou, então, agora no doutorado, dando continuidade a esse trabalho, para fazer os testes com simulações com os gases, que a gente pega então, o polímero equilibrado, né, e aumenta essa caixa na direção do eixo Z, triplica ela e acrescenta os gases próximo à interface do polímero. Foi deixado, então, um tempo de 100 nanosegundos até que esse sistema entrasse em equilíbrio, então não mudasse mais a composição na fase gás e a composição na fase polimérica. Depois disso, foram retirados os gases que não foram absorvidos pelo polímero e feita uma simulação na caixa cúbica para fazer o cálculo da difusão. Então, o sistema continha 30 cadeias do oligômero do PU, 200 moléculas de gases no sistema puro e 100 moléculas de cada gás nos sistemas com mistura e foram simuladas a temperaturas de 298 e 363 Kelvin. Os resultados, esse primeiro resultado mostra a densidade numérica do sistema ao longo do eixo Z, conforme está aqui ilustrado no snapshot, e a gente percebe que a maior densidade numérica dos gases está localizado na interface. A densidade numérica do CO2 é maior do que o do metano, e mais gás conseguiu penetrar até o bulk da membrana. Essa linha pontilhada verde é a função, a superfície divisória de Gibbs, que é um ajuste feito para a densidade do sistema, para a gente poder localizar aonde está a interface, né, aonde começa o polímero e aonde começa a fase gás. Esse mesmo cálculo foi feito para a mistura dos gases, novamente uma maior quantidade de CO2 fica localizado na interface, uma menor quantidade de metano, e foi calculado também a GDS para cada um dos gases, e feito a média e colocado aqui nessa linha pontilhada verde. E aí fica a pergunta, né? Será que esses gases, eles ficaram confinados na interface porque a minha simulação foi curta, porque eu não simulei tempo suficiente para que eles pudessem ser sorvidos pela membrana? Então, para responder essa pergunta, a gente estendeu os tempos de simulação para o sistema com CO2, fizemos inicialmente 500 nanosegundos, que é mostrado aqui em vermelho,
e depois fizemos 1.000 nanosegundos, e apesar de todo esse tempo, né, 1 microsegundo de simulação, os gases permaneceram confinados na interface. E também foi avaliado o efeito do tempo, que a gente verificou, aumentou esse oligômero inicial em 5 vezes, então agora eu já tenho 25 repetições do segmento flexível, e 5 repetições do segmento rígido. Verificamos através do fator de estrutura, que a gente pode verificar a estrutura a longas distâncias. Fizemos essas novas simulações para 10 cadeias e também 30 cadeias, do que a gente chamou de PU5, e os principais picos aqui do fator de estrutura não sofrem modificações, mostrando que esses resultados também não sofrem tanto efeito de tamanho do oligômero, né? Feito isso, então, a gente calculou a porcentagem de cada gás sorvido e pôde calcular, então, a sorção, o coeficiente de sorção, calculando, então, a pressão parcial média, né, no final da simulação, pressão parcial de gás, na fase gás, e a pressão parcial na fase polimérica, e aqui está apresentado os valores de sorção comparado com dados experimentais. A gente fez questão de trazer aqui 2 resultados experimentais para mostrar, inclusive são do mesmo grupo, se a gente olhar aqui nas referências, ambos têm o SADEG como membro, né, para mostrar que foram calculados, sim, pelo mesmo método e que até mesmo o dado experimental, nesse tipo de experimento, pode ter flutuações. Aqui a gente tem o valor da sorção do CO2 na simulação de 100 nanosegundos, e aqui na simulação de 1 microsegundo, a gente pode perceber que o dado melhorou, mas a gente consegue captar, assim, a tendência, né, aqui o metano, o valor do metano, a gente consegue captar a tendência, que é o CO2, ele é sorvido em maior quantidade do que o metano para esse sistema, e a mesma coisa, os valores reportados aqui para a sorção na mistura de gases. E aí foi feito, então, como a gente disse, a pressão final do sistema, ela depende da pressão da fase gás, ela depende da quantidade de gás que foi sorvido pelo polímero, porque a gente faz uma simulação NVT, o volume não variando. Então, a gente resolveu variar as concentrações do CO2, utilizamos, então, os sistemas com 20, 50, 100, 200 moléculas, e plotamos, então, essa isoterma de adsorção, verificamos um comportamento típico de polímeros vítreos, né, que é o sistema de dupla sorção. Aí aqui a gente calculou a função de distribuição radial para caracterizar, né, a estrutura com os resultados obtidos. A gente verificou aqui com diferentes segmentos do polímero, do lado esquerdo aqui o CO2, do lado direito o metano, a gente tem aqui os oxigênios do segmento flexível, né, numerados de O1 até O5, os oxigênios aqui nas interfaces, O6 e O11, e os oxigênios das ligações uretânicas e ureicas, que são esses oxigênios das carbonilas aqui. A gente verifica que a maior interação do CO2 é com os oxigênios do segmento rígido. Esse dado, ele contraria o que o experimental imaginava, que as interações, elas eram maiores com o segmento flexível, porque experimentalmente, quando adiciona-se, aumenta-se, né, o tamanho do segmento flexível, a permeabilidade do gás aumenta. Mas aqui a gente viu pela função de distribuição radial que a maior interação com os oxigênios do segmento rígido e que o metano não apresenta nenhum pico de interação com o polímero, não existe nenhuma interação preferencial do metano.
com o PU. E aí, a gente plotou também aqui um mapa de densidade 2D dos segmentos rígidos e flexíveis do CO2, do polímero, após a simulação com o CO2. Aqui do lado esquerdo, esses três primeiros aqui são da simulação com 100 nanosegundos. Do lado direito, com a simulação de 1 microsegundo. A gente vê que quanto está mais próximo do laranja, é uma maior probabilidade de densidade, né? E quanto mais próximo do azul, uma menor probabilidade. Então, a gente vê que o CO2, ele está confinado aqui na interface, e ele promove uma organização do polímero em camadas alternadas de segmento rígido e flexível. E aí, aqui no caso do microsegundo, fica bem mais evidente, porque o sistema teve mais tempo para se reorganizar, além da gente ter mais estatística, né, para plotar esse gráfico, que o segmento rígido, ele fica mais próximo da interface, justamente por aquilo que mostrou na RDF, de o CO2 ter uma maior interação com ele. Esse resultado não acontece no caso do metano, e só a título de curiosidade, aqui, né, está o mapa de densidade 2D desses segmentos numa simulação NVT de 100 nanosegundos do polímero puro. Então, não existia nenhum tipo dessa organização. E isso explica porque também, né, lá no experimental, quando você adiciona mais segmento flexível, você consegue permear mais gases. Isso porque, na presença do segmento flexível, a gente tem uma maior mobilidade. Ali, o segmento rígido está formando uma barreira, ele tem mobilidade para permitir que esse gás se difunda e chegue ali no bulk, né? Aí a última etapa de simulação, que foi a difusão, como eu disse, a gente já trazendo a experiência do Rodrigo, que é experimentalista, que a difusão era calculada na pressão do gás, então a gente calculou a pressão parcial da fase gás, fez uma simulação NPT para equilibrar o volume, para então fazer um NVT nessa pressão, mantendo, né, a pressão, o volume ficou constante, mantendo a pressão, e calcular os dados de difusão. Aqui o coeficiente de difusão foi calculado utilizando o deslocamento quadrático médio, calculamos o parâmetro beta para garantir que estava no regime difusivo, e aí aqui os resultados. O valor de difusão para o CO2, ele se aproxima bem do valor experimental, lembrando que tem aqui a diferença de pressão, da experimental está 10 atm, mas o metano, ele fica bem menor do que o experimental, também porque a pressão aplicada no sistema com metano acaba sendo bem maior. E aqui a gente apresenta o resultado da mistura com os gases, em que a difusão do CO2, ela diminui muito da presença do metano. E isso pode ser ocasionado por uma limitação da técnica, ou talvez porque também a gente usou campos de força diferente. O CO2 a gente usou o TRAP, e para o metano a gente usou o OPLS. Então, para verificar se isso é uma limitação da técnica, ou se é um problema dessa mistura, né, dos campos de força, que pode não estar reproduzindo bem a mistura termodinamicamente, a gente está simulando agora a mistura com os dois campos de força iguais, né, do TRAP, já que o CO2 teve resultados mais bem-sucedidos do que o metano. E aí, tendo, então, a difusão e o valor da absorção, a gente consegue calcular a permeabilidade, que é dada em Barrer, e a seletividade. A gente tem aqui os valores de permeabilidade, então, teórico, né, aqui para 100 nanosegundos, aqui para 1 microsegundo, no caso, entre parênteses, aqui no caso do CO2. De novo, uma flutuação no resultado experimental, mas a gente consegue chegar bem próximo
desse valor, no caso do CO2, já no caso do metano, justamente por aquele resultado de difusão e também por a diferença de pressão ser bem maior, a gente não chega tão próximo, mas a gente consegue reproduzir a tendência, né? E aí, também aqui, os valores de seletividade e esses valores para as misturas com os gases, e por conta daqueles valores de difusão também, o valor do CO2 na mistura não ficou tão bom, e aí está sendo avaliada essa questão do campo de força. E aí, é uma forma de medir a eficiência da membrana, esse gráfico aqui à esquerda, é conhecido como o gráfico de Hobson, ou upper bound, que é colocado aqui a permeabilidade do gás de interesse sobre a seletividade ideal, ou seja, calculada para os gases puros, e aí eles traçaram aqui duas linhas de limite em que aqueles que estivessem acima da linha seriam considerados polímeros promissores. Essa linha tracejada foi traçada em 1991, à medida que foram surgindo novos estudos, foi traçada uma linha em 2008, desculpa, e aí aqui no caso aqui, os dois sistemas simulados a 100 nanosegundos, que é um comparativo mais justo, a gente está acima da curva, mostrando que o resultado é promissor, né, a membrana é promissora para esse tipo de separação. A conclusão desse trabalho é que o polímero apresentou um alto desempenho na captura do CO2, ao contrário da captura do metano, que se localiza preferencialmente na fase gasosa. A caracterização da estrutura revelou uma alta interação das moléculas de CO2 com os segmentos rígidos do PU, responsáveis por manter o CO2 confinado na interface. A absorção do CO2 revelou uma reorganização dos segmentos da matriz polimérica, produzindo uma microseparação de fases de segmentos rígidos e flexíveis em camadas, e o diagrama de Hobson evidenciou o desempenho acima dos dados limites superiores de 2008, mostrando que esse material é promissor para a separação de dióxido de carbono e metano. Esse trabalho, o manuscrito foi elaborado, já foi submetido mais de uma vez, voltou com correções, as correções já foram feitas, e o texto já está pronto, faltando só um gráfico, estou devendo para o Luciano, e aí vai ser submetido novamente. As próximas etapas, a gente pediu, então, essa extensão de 3 meses por conta da pandemia, a defesa seria em fevereiro, ela vai ser no final de maio, verificar a influência do campo de força do metano nos resultados da permeabilidade da mistura, calcular a temperatura de transição vítreo dos demais sistemas, no caso do eletrólito, PVDF, calcular a condutividade em diferentes temperaturas para gerar o plot de Arrhenius, confrontar com o resultado experimental, gerar o campo de força para o PVDF, utilizando a metodologia desenvolvida e confrontar com esse campo de força da literatura, ver a eficiência da nossa metodologia e analisar os resultados do sistema PVDF e o M-triazol, outro líquido iônico, obter os mesmos resultados que a gente obteve para o MFSI. Esses sistemas já estão simulados e estamos agora calculando as propriedades. Bom, é isso. Eu agradeço a todos pela atenção e pela presença. Obrigado, Flávia, pela sua apresentação. Muito bom. Eu gostaria de sugerir